Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. O reitor da Universidade de Lúrio, Francisco Noa, defende que os políticos devem tomar decisões corajosas para desenvolver o turismo cultural no país. O académico que fez estas declarações no segundo dia da Conferência MOSEF defende também que é preciso revitalizar o património cultural do país. A Conferência MOSEF desta sexta-feira levou o debate sobre os desafios do setor de turismo aos académicos. Depois de quinta-feira, a discussão ter sido feita por especialistas do setor. O evento teve lugar no campus da Universidade Eduardo Mondlane e contou com a participação massiva de estudantes de diversas academias. Coube ao reitor da Universidade de Lúrio, Francisco Noa, fazer a abertura do segundo dia da conferência, que tem como foco o crescimento, a inovação e a diversificação. O académico centrou seu discurso no turismo cultural, tendo destacado 5 ideias fundamentais para o desenvolvimento deste setor. Mudança de mentalidades. É que nós temos que olhar para a cultura como um ativo simbólico, mas também um ativo económico. De tal modo que nós, perante o contexto que vivemos, olhemos para a produção cultural de uma forma diferente. Fala-se muito em indústrias culturais. Eu tenho algum pudor em usar este termo, porque eu penso que ele sacrifica alguma coisa da própria ideia da cultura. Eu prefiro usar um termo que é usado por outros especialistas, que é a economia da criação. Compromisso político. Eu penso que os poderes públicos, locais e centrais, têm que mudar neste sentido. Na forma como vem a cultura. A cultura não é só estrutural, ela é estruturante. Só com cultura é que eu posso olhar para frente e tomar decisões sábias e consequentes. Eu penso que mais do que falta de vontade política, muitas vezes é falta de coragem política. E muitas vezes é falta de coragem pessoal. Porque fazemos muitas vezes dos cargos, não lugares de decisão, mas lugares de indecisão muitas vezes. E lugares de conforto. Educação abrangente. Eu não vejo, atenção, a educação como muitas vezes nós vemos como instrução. Uma pessoa educada pode ser educada sem instrução. Uma pessoa pode ser instruída a não ser educada. A educação é algo muito abrangente, muito envolvente. A educação é algo que nos persegue pela vida inteira e que vai para além dos bancos escolares. E nós, para termos, de facto, um turismo cultural triunfante, nós temos que nos educar. E temos que começar por nós. Um outro escritor francês, chamado Victor Hugo, dizia: se tu queres educar alguém, começa por avô dessa pessoa. E nós somos os avós das pessoas que, nos próximos tempos, vão ter uma relação com cultura diferente daquela que nós temos. Revitalização do património. Nós dizemos que temos os patrimónios, mas nós, efetivamente, não os temos. Há uns anos tive a oportunidade de viajar para a Moeda. Era a minha primeira viagem para a Moeda. Uns 10 anos. E desde que saí de Maputo, o que eu tinha na cabeça era o lugar onde tinha acontecido o massacre. Chegar a Pemba de carro, são 400 e tal quilómetros. E eu estava fixado simplesmente em querer ver o local onde tinha acontecido o massacre de Moeda. E quando lá cheguei, apanhei um dos maiores choques da minha vida. Era um lugar imundo, cheio de capim, que transandava, e não sei como está hoje. Aquilo é um património nacional. Num outro país haveria roteiros. Seria um destino para muita gente. Internacionalização. Penso que cada vez mais temos que nos mostrar ao mundo naquilo que nós temos de melhor e, sobretudo, naquilo que nós ainda temos de específico. Digo que ainda porque o mundo daqui a 30 anos não vai ser tal e qual como nós o conhecemos, como devem imaginar. Já está a começar a não ser. E na internacionalização não só nos expomos,
como nós vamos buscar aquilo que os outros têm de melhor. Esta sexta-feira, houve apenas um painel de debate com 5 oradores, onde o destaque foi para o antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, que confessou a sua enorme paixão pelo setor de turismo. O antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, considera que Moçambique tem de investir naquilo que tem de melhor que os outros países no setor do turismo. Entre o potencial a explorar, o ex-governante citou o património histórico, a diversidade cultural e a biodiversidade. Zucula falava na qualidade de orador principal na Conferência Mosef. Na sua intervenção, começou por explorar aspectos relativos à capacidade que o turismo tem de fazer a distribuição de rendimentos. Uma coisa que para mim é muito particular no turismo é que ele é, na hora, um motor de equidade. Muitos sectores, para fazer a distribuição da riqueza, é preciso primeiro explorar, investir, explorar, pagar os impostos chegar às finanças, depois as finanças é que vão redistribuir se tiverem caminho para distribuir. O turismo na hora, não digo redistribuir justamente, mas na hora que um turista paga $1 de qualquer coisa, esse dólar vai passar pelo pescador, vai passar pela aquela pessoa que na praia vende miçangas e corais, na hora distribui um pouco dessa riqueza. Capacidade de ampliar postos de emprego, independentemente da qualificação da mão de obra. Segundo, emprega muitas mulheres, com muita facilidade. Não estou a dizer que os outros, mas no turismo é muito mais fácil encontrar mulheres empregadas. Segundo, emprega muita gente que não tem a mão de obra, como diz, qualificada. Currículo vitae, dá-me lá o teu currículo. É verdade que é preciso gente com currículo, mas emprega muita gente que não tem um currículo. Que não tem que apresentar um currículo. Entretanto, Moçambique tem uma vasta oportunidade de desenvolver o turismo, a avaliar pelo potencial, desde que explora as vantagens comparativas. Isto é potencial. Agora, o potencial não basta tê-lo para você fazer dinheiro com isso. É preciso, no mundo global, é preciso ir procurar as tuas vantagens comparativas. O que é que tens de melhor que os outros não têm? Ou que podes transformar em melhor que os outros têm. A costa moçambicana é a única na África Austral. Não tem jeito, não tem comparação. Mas muitos locais históricos estão na costa e culturais. Temos parques nacionais na costa. Temos portos de águas profundas. Isto não é o vício de ter de trabalhar nos transportes. É que os portos servem muito para o turismo. Os cruzeiros precisam de portos profundos. Há que evitar expor os aspectos maus do país. Moçambique é um destino de turismo. Temos que vender essa imagem. E muitas vezes, é um pouco triste que muitas vezes vendemos a imagem contrária. Não é? Dizemos que o meu país não presta. O meu país não é bom. Tem muitas coisas que não prestam. Mas não é isso que a gente tem que vender aos turistas. Tem que vender aquilo que presta, não é? Há pouco tempo estive na Europa, a única pergunta que me fazia era: e os raptos, como é que estão? É um bocado dói, não é? E os raptos, como é que estão? Não quer dizer que não há raptos. Tem raptos, temos que resolver os raptos. Mas não é só raptos. Persistência na estratégia de desenvolvimento do turismo. Nós temos que ser persistentes. Às vezes a gente faz uma estratégia hoje, começa a implementar amanhã, basta ver 3 ou 4 opiniões contra, a gente desiste. Ou a gente desiste porque mudou alguma coisa. Não há, são raros os momentos em que pegamos uma estratégia de A a Z. É verdade que é preciso adaptar e reagir. Portanto, temos que acreditar na nossa visão, no nosso país, acreditar nos nossos planos todos, não é? Procurar sinergias de cooperação e não sinergias de pica-pica, não é? Manter o foco, adaptar e melhorar as nossas estratégias, criar e inovar. Paulo Zucula prevê que o turismo possa progredir nos próximos anos, a avaliar pela dinâmica internacional. O antigo ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, diz que a fórmula para alavancar o turismo no país é a utilização efetiva do conhecimento. Já o diretor do Instituto Nacional do Turismo, Albino Mahuman, defende que o segredo está na valorização do património cultural.
Os oradores do painel da Conferência Muzefo desta sexta-feira sugeriram que deve haver uma maior divulgação das coisas boas que o país possui para que aumente o contributo do turismo na economia nacional. Para o diretor do Inatur, Albino Maumani, o turismo poderá desenvolver com a divulgação dos recursos que o país possui. E como recomendação, eu elegeria exatamente a capitalização, portanto, capitalizarmos o patrimônio cultural no desenvolvimento do turismo. A comunicação, comunicar, divulgar as boas coisas que nós temos aqui em Moçambique. Portanto, cada um de nós ser embaixador do produto turístico nacional. Já o presidente da Associação de Hotelaria e Turismo de Inhambane, Rauf Ustah, defende que, para além da criação de novas políticas, é preciso denunciar casos de racismo nas instâncias turísticas para impulsionar o turismo doméstico. Nós tínhamos, sim, em Inhambane, muitas praias, muitos locais que existia a placa no black, mas pelo trabalho que estamos a executar, não só a nível da associação com os operadores turísticos, estas placas foram removidas e temos estado a trabalhar com todos aqueles que denunciam. Nós trazemos este assunto para discussões e estão elas paulatinamente a serem eliminadas. Por seu turno, o docente universitário Elzio Azevedo defendeu que é preciso formar não só os que trabalham com o turismo, mas todos os intervenientes do setor para saberem valorizar o patrimônio cultural nacional. O patrimônio cultural que está hoje em Inhambane não está sendo aproveitado como devia para o turismo. Foram vários exemplos que vão visitar estátuas, monumentos. O nosso patrimônio está lá, está esquecido. Não se sabe se é o Ministério do Turismo, se é a Direção Provincial da Cultura e Turismo, se é a Direção da Educação, se são os proprietários que têm que desenvolver aquelas infraestruturas, fazer a sua renovação para o aproveitamento. O presidente do Pelour do Turismo, na Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, Normamad, afirmou que as soluções para o desenvolvimento do turismo do país devem vir dos moçambicanos. E o turismo doméstico só vai acontecer se formos nós, os moçambicanos, os primeiros a dar o primeiro passo. Isso vai obrigar com que nos sítios mais recônditos, nas províncias, nos distritos, nas zonas paradisíacas que nós temos, nas praias, nas ilhas, as coisas melhorem, se começar a haver mais fluxo, mais movimento. E não vão ser os estrangeiros que hão de vir fazer este trabalho. Temos de ser nós, moçambicanos, a dar o primeiro passo, a conhecer o nosso país. O segundo dia de debate do Fórum Muzefo, subordinado ao tema Desafios do setor do turismo em Moçambique, provocou a reação de estudantes e académicos que lotaram um dos anfiteatros no complexo universitário da UEM. Como é que ocorre? Muitas questões de estudantes que ocorreram em massa para participar do Fórum Muzefo. Os académicos do amanhã questionaram os painelistas sobre aspectos relacionados à formação, questões legais e a promoção do turismo nacional além fronteiras. Como é que ocorre o processo de planeamento da comunicação para a promoção do turismo doméstico? E a segunda pergunta. Quem são os participantes desse processo de planeamento da comunicação para a promoção do turismo doméstico? Tendo em conta que o maior desafio para o futuro é profissionalizar a área da comunicação para a promoção do turismo doméstico. De novo, o processo de planificação da comunicação passa necessariamente com os parceiros, que neste caso é o setor privado e outros parceiros de cooperação, e depois também passa-se a trabalhar com as escolas, faz-se a campanha nas escolas, porque também entendemos que essa problemática do turismo doméstico tem que começar por as pessoas também entender, começar a ter o gosto do turismo, ter a cultura de também fazer turismo dentro do seu próprio país. É o seguinte, no setor turístico no país há muito racismo, mas muito racismo mesmo. Eu já sofri isso aqui na Ponta Douro. Não nos deixaram entrar
Entraram lá os brancos, descamisados, despenteados, mal vestidos. Entravam, saíam e nós não nos deixaram entrar. Então não há controle, não há inspeção, não há fiscalização. Solução para isso, tem que existir uma lei que obriga as instâncias turísticas a porem uma placa que os proíbe de agirem de forma a menosprezar outras cores, menosprezar as pessoas justamente pela cor da pele. Da plateia, vieram ainda contributos valiosos de quem tem experiências de outras paragens. Não há nenhuma dúvida na minha mente, daquilo que eu conheço, que é preciso um grande investimento na formação na área do turismo, a todos os níveis. E foi feita a referência aqui, que começa na pessoa que nos recebe quando chegamos no aeroporto e no transporte, tudo isso foi dito antes. Mas especificamente nas instituições de formação turística, há muito trabalho a ser feito. Primeiro, não são suficientes. Temos muito poucas escolas a nível básico, a nível médio, a nível superior, que se dedicam à formação em hotelaria, turismo e tudo o que isso implica, não é? Portanto, primeiro é necessário que a tal vontade política de que se falou antes também se vire para esse setor, não para dar dinheiro. Quando falo de vontade política, nem sempre é necessário que a política dê dinheiro, mas pode-se criar incentivos para que haja mais iniciativas privadas. É fundamental que um país se preocupe com a forma como é percepcionado e, portanto, tem que dedicar tempo e meios a essa questão, para que não seja o país dos raptos e seja este país maravilhoso que eu, pessoalmente, que venho aqui pela primeira vez, estou a descobrir e é realmente maravilhoso. É preciso trazer pessoas, não só aquelas pessoas que vêm cá para passear e para ir às praias, não sei quantos. Vamos buscar esses grandes congressos mundiais que andam aí. Vamos buscar esses grandes eventos culturais que andam pelo mundo fora. Vamos trazê-los para aqui. E vamos diversificar. Vamos ver, bom, este evento aqui é para 500 pessoas, aqui em Moçambique. Daí que vem a questão de termos um bureau de convenções em Moçambique. Porque o bureau de convenções vai poder ter o agregado todo moçambicano da capacidade que nós temos em termos de acolhimento de eventos. Onde estar lá, centralizados. Nós saber, bom, são 100 pessoas, olha, vamos mandar esse evento para Pemba. O bureau decide, não, vamos concorrer para este evento, o bureau concorre em nome de Moçambique e leva-se o evento a Pemba. A quarta edição do MOSEF foi bastante concorrida e juntou vários atores que atuam no setor. Participantes enaltecem os debates levados a cabo nas conferências MOSEF. Defendem a continuação da iniciativa por considerarem que já se afirma como ponto de partida para resolver os problemas que o país enfrenta. Essas conferências aqui da MOSEF são muito importantes e interessantes, principalmente no título debatido aqui, que tem a ver com o turismo, principalmente na evolução, nessa necessidade e interesse de evoluir o turismo da comunidade, que é o que é mais procurado hoje em dia. Temos que começar pela base de baixo antes de chegar lá ao topo. É muito importante porque é desta forma que a gente conseguimos ter soluções naquilo que nós devemos fazer ou que nós estamos a fazer, e acho que deve se organizar mais. É uma boa intervenção, tanto assim muita gente pode ter mais a saber sobre o turismo. É uma boa intervenção. Uma grande iniciativa e esperamos que continuem, né? Para que possamos saber a que ponto estamos e onde devemos chegar. Vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Até já. Dr. Máximo Dias, muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Qual é que foi efetivamente o seu contributo para a conquista da independência? Consciência de ser moçambicano. A sua saída de Moçambique para Lisboa foi secreta. Por que secretismo? O presidente Guebuza proibiu a entrega desse passaporte. Eu fui ter com ele, a gente vai dar, e não dá. E eu disse, assim como Vossa Excelência saiu de Moçambique, eu também hei de sair de Moçambique.
Quando é que efetivamente Dhlakama chega a Renamo? Eu já não estava em Portugal, mas o fundador era André Matsangaís. Como é que avalia a qualidade do parlamento em si? Caiu muito. A senhora acredita que seja possível em Moçambique constituir uma empresa que se chama Autoridade Tributária Limitada? Meu convidado chama-se Nuno Remani, é um empresário moçambicano. Conta-nos um pouco mais a sua história. Sempre nutri um interesse pelo design. Nuno Remani não era para ser um arquiteto. Queria ser piloto e acabei por cair na arquitetura. Na época pintava, tinha sido aluno de Mangatana. Eu tenho o meu pai, que é meu sócio, engenheiro civil. Sonhar, mas não esperar que o sonho caia no nosso colo. A gente correr atrás. Por ocasião dos 40 anos da independência nacional, a STV leva a cabo uma programação virada à reflexão em torno da efeméride, porque um país sem história é um país sem futuro. Éramos competitivos. Nós temos que reconhecer que fizemos alguns erros. A revisão curricular. Formação e carreira. Dentro do ciclo não se deve chumbar. É preciso romantizar para poder atacar Matequenha que está lá. Como é que encarou, como é que sentiu a proclamação da independência? Grande energia. Era o fim do colonialismo. Nós fomos portugueses, nós cantávamos o hino nacional, Heróis do Mar. A governação nos primeiros anos da independência foi baseada o mais possível no conhecimento que era possível ter naquela altura. Os primeiros homens treinados num país de leste foram treinados na União Soviética e eram em número de 5 pessoas normais, quando na Argélia tinham sido cerca de 250. Sempre tivemos sonhos. O sonho de criar. O sonho de inovar. O sonho de informar. O sonho de entreter. O sonho de evolução tecnológica. Hoje crescemos e estabelecemos objetivos. Antes. Depois. Modernidade. Cor. Alegria. Somos líderes porque temos uma história de trabalho e superação. STV, onde a gente se vê. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renamo à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manete Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. O líder da Renamo diz que não aceita retornar à guerra no país, mesmo que seus companheiros da guerra dos 16 anos o pressionem neste sentido. Dhlakama entende que o povo não pode voltar a ouvir o som da arma em Moçambique por qualquer que seja a razão.
Momentos antes da Conferência Nacional dos Desmobilizados, o líder da Renamo deparou com a equipa do Clube Desportivo de Maputo a tomar o seu almoço bem ao lado do local da reunião da Perdiz. Não sei se está completo, parece estar completo. São 10 mil como prêmio para encorajar vocês, jovens atletas. Eu, quando era miúdo, era golo! Já no interior da sala, diante dos desmobilizados, Afonso de Lacama disse que não há espaço para guerra no país. Pegaram o acordo padrinhado pelas Nações Unidas. O secretário-geral antigo das Nações Unidas, o do Egito, Boutros Ghali, testemunhou o acordo, esteve presente, apertou a minha mão e ao Xissão, no dia 4 de outubro de 92. Em Roma, a Frelimo rasgou tudo. Agora também rasgou o acordo de 5 de setembro. A minha pergunta a todos: quem são esses bandidos que até chegam a abusar as Nações Unidas e não são punidos e não são castigados? Aquilo que vocês decidirem, eu não vou negar. Mas quero adiantar, se decidirem fazer a guerra, eu vou dizer não. Podem escolher um ou outro comandante em chefe, eu não. Eu não vou esconder de vocês. Sabem, fui o primeiro a entrar na Renamo, a fundar a Renamo com o André. Muitos de vocês entraram em 80. Se eu perguntar os de 79, mesmo os 77, já não existem nesta sala. A Conferência Nacional dos Desmobilizados da Renamo termina esta sexta-feira. E é sobre as declarações de Afonso Lhakama que vamos hoje falar. E recebemos Evaristo Mausse. Boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Bem, Afonso Lhakama, neste encontro com os desmobilizados de guerra, disse que não pretende voltar à guerra, ainda que os seus companheiros o pretendam fazer. Como é que analisas estas declarações, tendo em conta que em vários momentos foi o próprio Afonso Lhakama que ameaçava o país de guerra? Muito boa noite. Saúdo aos telespectadores da STV e agradeço a oportunidade de estar aqui para falar deste assunto. O encontro do líder da Renamo com os desmobilizados de guerra, antes destas declarações era visto, ou podíamos olhar como um momento de organização, talvez, de estratégia que podia ser delineada para algum projeto que ele pudesse ter com os desmobilizados, tendo em conta que os desmobilizados são o braço armado do próprio movimento. As declarações de Lhakama deixam-nos de alguma forma aliviados, ou deixam de alguma forma alguns setores aliviados com estas declarações, tendo em conta que nos últimos tempos o próprio líder da Renamo, como bem disse a Salma, esteve com um agudizar da tonalidade em termos de uma postura mais de linguagem um pouco mais bélica. Então esta situação toda começou de alguma forma a colocar-nos um pouco reticentes. No entanto, é preciso entender realmente o processo todo das intervenções do líder da Renamo. Parece-nos que a questão de atacar ou falar daquela linguagem belicista advém realmente de uma pressão interna que ele sofre, dos seus próprios generais, dos seus próprios colegas que juntos estiveram na luta pela democracia, ou na luta nos 16 anos da guerra civil. Portanto, será que neste momento já não há pressão para que ele mude o seu tom, as declarações que tem vindo a fazer? Sim, é justamente aí onde ia chegar. Está a parecer-me que ele está a ser o Pilatos da história. Parece-me que diga, olha, eu não quero guerra particularmente, mas se quiser ir à guerra, terão de fazê-lo com um outro comandante.
E a questão é, e se eles realmente mudarem de comandante? Aí já não sabemos o que é que vai acontecer. Nós estamos a dizer que pode realmente haver guerra. No entanto, é preciso perceber que os focos da instabilidade político-militar ainda existem de alguma forma em Moçambique. Nós não podemos achar que estamos bem enquanto temos, por exemplo, ainda quartéis de homens armados que estão num sistema paralelo àquilo que é o sistema do próprio Estado de Direito, em que tem uma força que defende os interesses da nossa própria soberania, que defende os interesses do próprio Estado. Quando temos este paralelismo em relação a forças, independentemente se o discurso for mansinho ou um discurso belicista, ficamos em todo momento numa situação de tensão. Portanto, o mais importante, para além destas declarações do líder da RENAMO, para que ele possa trazer esta paz, possa trazer este sentimento de que realmente não vai à guerra, é preciso que tome outras medidas que passam necessariamente em dialogar agora retirou-se essa questão das questões militares do Centro de Conferência aqui este ano, os mediadores acabaram dizendo que é um encontro ao alto nível, é isto que se defende. Esta questão militar é uma questão bastante complexa que não passa necessariamente em um líder da RENAMO vier ao público e tirar algumas declarações, olha, eu não vou à guerra, porque não é apenas ele, a RENAMO não é apenas Dhlakama, o Dhlakama tem um capital muito forte na RENAMO, mas não é apenas ele. Portanto, as pressões que ele sofre, obviamente pode ser que ainda as sofra, porque temos de recordar que há um monte de promessas que o próprio líder da RENAMO fez aos seus pares, e estas promessas são cobradas de alguma forma. Exatamente. E a forma de cobrar essas promessas pode variar. Uma delas pode ser esta pressão militar. Mas veja que ele também disse que brevemente irão governar as autarquias onde venceram as eleições e disse que poderão haver possíveis atos de violência caso a Frelimo resista no tocante à criação de autarquias provinciais. Qual é a diferença entre focos de violência e guerra? Ele diz, por um lado, que não haverá guerra, mas poderão haver focos de violência se a Frelimo resistir em não aceitar a criação das autarquias provinciais. Pois, Selma, aí está um outro paradoxo nestas declarações. Até iria um pouco mais longe daquilo que foram as medidas que nós acompanhamos durante a semana. Uma delas foi a questão da instalação de quartéis. Se nós recordarmos, retomou este discurso o líder da RENAMO de instalação de quartéis militares nas províncias. Portanto, esses quartéis militares, para que efeitos são? Tendo em conta que realmente não quer voltar à guerra. Então, para que é que servirão estes quartéis militares? Os militares vão um certo tipo de integração numa vida ativa, mas no seio do quartel, numa vida civil no seio do quartel. Ainda não está claro o objetivo da criação dos quartéis da RENAMO. Agora, falar de que não haverá algum tipo de violência que não seja a guerra, também só o próprio presidente da RENAMO pode estar em melhores condições de explicar e taxativamente o que quer dizer, porque entendemos a violência como a obstrução daquilo que é um ambiente saudável, social saudável de um país, de uma abre comunidade. Espaço, abre caminho Exatamente. para a guerra. Portanto, a violência de alguma forma abre caminho para a guerra, porque se há violência haverá resposta pelo Estado. Havendo resposta pelo Estado, que tem meios e que constitucionalmente pode responder ou deve responder em questões de obstrução da ordem e tranquilidades públicas, encontramos uma situação em que poderá haver realmente pretexto para que se entre em guerra. Então, é preciso que talvez o líder da RENAMO possa, de alguma forma, clarificar o que estará a dizer por questões de foco de violência, porque tudo começa praticamente nesses pequenos focos de violência. Até porque quando diz que brevemente vai governar as autarquias onde venceu as eleições, mesmo o projeto não tendo sido aprovado pela Assembleia da República, de que outra forma que seria? Exato. Esta questão é extremamente... é a questão que se coloca, porque temos de saber de que forma, porque do ponto de vista aparentemente de quadro jurídico
as autarquias não apanham espaço de enquadramento. Depois houve esta tentativa, este forcing que tentou-se fazer ao nível da Assembleia da República, que também não deu certo, e o presidente da RNAM continuou mesmo assim a prometer que vai governar a força. É preciso perceber aqui dois fatores também interessantes. A pressão que ele pode sentir, o próprio líder da RNAM, pode provir do ponto de vista militar dos próprios militantes do próprio partido ou dos seus próprios colegas de armas. Mas também este grupo que todos os dias recebe mensagens de esperança, recebe mensagens de um futuro pretensamente construído na base desta instalação das autarquias provinciais. Esta população também vai, de alguma forma, cobrar. O líder RNAM é especialista em ser o fênix, ressuscita muito facilmente das cinzas. Quando era dado politicamente morto, ele surpreendeu a todos, foi estratégico na sua forma de ressurreição, diríamos. Mas é preciso perceber que as conjunturas vão mudando, os tempos vão mudando e a exigência da população, dos eleitores, dos militantes, acaba também ganhando uma outra particularidade. O grupo de indivíduos que está nos comícios do presidente da RNAM, que de alguma forma podemos considerar que identifica-se com o projeto político deles, pode dizer que as suas expectativas ficaram goradas se este projeto que ele tem não ganhar pernas para andar. Talvez seria ocasião de acontecer aquilo que todas as forças vivas da sociedade moçambicana requerem, que é, primeiro, um encontro urgente entre o Presidente da República e o líder da RNAM. Em algum momento temos dito vários indivíduos, várias pessoas ligadas à área da política, da social, têm olhado esta situação mesmo econômica, porque é importante este encontro mesmo para fatores econômicos. Têm olhado este encontro como algo que vai desanuviar. A diferença dos últimos 12 encontros com este encontro é que os primeiros 12 encontros que o presidente Nunes teve com o presidente da RNAM foram encontros para, de alguma forma, foram encontros esporádicos e encontros em que nós não sabíamos, não tínhamos expectativas quem era, em termos de filosofia, o presidente Nunes, o que ele pensava, Então, essa expectativa foi à luz desse encontro. Agora, se tem noção preliminar daquilo que é a característica do Presidente da República, no entanto, que franqueza, na franqueza que ele tem nas questões as quais ele trata, é justamente por esta franqueza, esta abertura que ele demonstrou no primeiro encontro, que as pessoas estão à espera que haja um outro encontro e o mais urgente possível para desanuviar este ambiente, porque é um ambiente bastante tenso, de alguma forma, é uma crispação, de alguma forma, que acaba ganhando corpo com declarações que nós temos sido bombardeados a cada final de semana, às vezes declarações contraditórias, às vezes declarações incompreensíveis, às vezes declarações incongruentes, mas que são declarações que deixam lá a nódoa da criação da tensão, que é o que nós estamos a ver. Para aquilo que é o espaço de diálogo. Na abertura do discurso do Afonso Dhlakama, ele pediu desculpas aos mobilizados de guerra, aos seus mobilizados de guerra, por ter assinado o acordo de paz. Então, isto não vem mostrar de alguma forma que já não há vontade nem confiança da parte da RNAM? Pois, eu creio que este posicionamento do líder da RNAM está realmente no sentido da meia-culpa. Eu volto a repetir essa questão da meia-culpa. Que ele diz que, olha, eu fiz o que eu fiz, achei que aquilo que eu tenho feito pudesse ter o impacto que nós todos desejamos, mas como tendes visto, as coisas não estão a ocorrer como devem ocorrer. Então, olha, eu sinto-me extremamente arrependido. Se tivesse a possibilidade de não fazer isto, não faria. Então, isto acaba fazendo o quê? Acaba lavando a sua imagem perante os militares, no sentido de que, porque provavelmente haja um grupo de indivíduos que opôs-se desde a primeira hora à assinatura
deste acordo. Temos de perceber isto, o próprio Acordo Geral de Paz. Temos de perceber que dentro de organizações há sempre forças que lutam entre si, por mais que seja uma organização, e sempre há lados. E provavelmente sejam as mesmas pessoas que ontem tinham uma oposição a esta assinatura que hoje questionam. Então, tu assinaste e estás a ver como as coisas estão. Então, provavelmente, este grupo ou acaba ganhando mais adeptos no seio do próprio grupo de desmobilizados de guerra ou de outras áreas sociais do próprio partido. Então isto acaba fazendo com que ele sinta-se de alguma forma encurralado ou esteja a antever este encurralamento. Pode ser que o próprio líder da RENAM esteja a antever isso. Algumas das declarações, ou muitas delas, do líder da RENAM e as suas contradições, em algum momento têm a ver com aquilo que é a pressão dentro do seu próprio partido? Sim, sim. Perguntava, as declarações que o líder da RENAM vem fazendo nos últimos tempos, ou as contradições, é resultado da pressão que ele tem dentro do partido, ou não? Podemos considerar que algumas destas declarações resultam efetivamente destas pressões, mas dessa pressão que ele pode porventura estar a sofrer. Mas se olharmos bem, podemos perceber que as declarações que ele tem feito de natureza, diríamos, militar, não sei se seria este o termo, mas de natureza em que ele olhasse o militarismo ou a linguagem militar bélica como solução, podemos taxativamente dizer que são realmente, advêm realmente de pressões que ele pode sentir. Mas temos também de perceber que o presidente da RENAM parece-nos, de alguma forma, um indivíduo, é um estratega militar, é um indivíduo bastante respeitado, mas em algum momento há nas declarações algumas pontas emotivas na sua declaração, algumas declarações que realmente porventura pode não medir o seu impacto, que vem no calor da própria expressão. Então acaba acontecendo nesses termos, porque não pode se justificar que se em todas as declarações do líder da RENAM haja um preparo minucioso, amanhã ou dia seguinte, digamos, ele venha e faça o dito por não dito. Então, podemos perceber que alguma coisa prepara-se, mas alguma coisa sai no calor da própria emoção, da própria... Quando ele mostra este arrependimento em relação à assinatura dos acordos de paz, o governo tem alguma responsabilidade ou não? Bem, creio que o arrependimento, ele fê-lo no encontro partidário, provavelmente... Ele mostra-se arrependido, alegando que a outra parte não está a cumprir. Pois. Bem, talvez ele já tenha dito que está arrependido sem ter que ter dito publicamente como o fez. Como fez, sim. Porque as suas declarações e aquilo que... Vamos olhar, se olharmos o que acabou generando este conflito militar, político-militar, acabou sendo a questão do cumprimento do Acordo Geral de Paz. Este foi o móvel do desencadear do conflito político-militar. Então, a partir daqui, podemos perceber que ele já dizia que sente-se traído por outra parte, que está a parte governamental, por não cumprimento do Acordo Geral de Paz. Portanto, a discussão já vinha sobre o não estar arrependido, de uma forma literal já vinha acontecendo, só que nunca havia sido dito assim ao nível de forma pública. Agora, isto acredito que possa ter certas implicações se tivesse sido feito, diríamos, tivesse algum cunho jurídico essas declarações. Não acredito. O presidente da RENAM já fez muitas declarações, algumas declarações que podiam, se fosse um cidadão comum, comprometê-lo de alguma forma, mas que acabam caindo nesta almofada que ele próprio, que o estatuto dele próprio acaba lhe dando, acaba caindo, estas declarações acabam caindo, não tendo este peso. E então, não podemos considerar que este arrependimento
quais são as implicações que ele pode ter. Agora, o que podemos dizer é, ok, tendo estado arrependido, o que é que temos de pensar é, está arrependido, então ele diz isso e provavelmente haja... O que é que pensa em fazer, tendo em conta que está arrependido? Aí já é a questão que nós não temos a resposta. Ele é que sabe o que é que vai fazer, ele tem uma organização, a organização da qual ele pertence, em função do arrependimento declarado dele, pode saber o que pode fazer. Nessa sua intervenção, quando falávamos do líder da RNAM ter dito que não vai retornar à guerra, ainda que seus companheiros o queiram, disse que, do seu ponto de vista, só poderia acontecer se houvesse mudança de comandante. O líder da RNAM tanto anseia chegar ao poder, acha que há espaço no meio da RNAM para um novo comandante? Bem, esta questão é uma questão também bastante importante para nós podermos perceber o próprio futuro da própria RNAM e, quiçá, o futuro do nosso próprio país. Porque o fator Dhlakama é um fator que, ao longo de décadas da nossa democracia, da nossa terra de democracia, sempre esteve aliado a todo tipo de convulsões que terão ocorrido. Bem, eu não sou membro da RNAM, tampouco conheço a RNAM, no entanto, a questão do novo militar, novo comandante, digamos, sim, é uma questão que está extremamente aliada à sucessão, provavelmente, do próprio partido. Uhum. E a questão da sucessão na RNAM parece um tabu. Quer dizer, é uma coisa que não se sabe. Não sabemos quem é que não se vislumbra também agora. Não há aquela coisa, o Delfim, como tem sido apregoado nesta coisa de mudança de lideranças, mas quando se fala de comandantes, temos de perceber que, militarmente falando, existem indivíduos, provavelmente, no seio da própria RNAM, do ponto de vista militar, que podem, de alguma forma, ter, provavelmente, confio ou que estejam com capacidade de poder substituí-lo. Por quê? Porque se ele é pressionado, quem o deve pressionar? Quem é que faz com que ele esteja de cócoras e abra as mãos das coisas e diga, olha, façam aquilo que vocês quiserem? É porque este indivíduo ou este grupo de indivíduos tem capacidade para poder lutar de igual para igual com o próprio líder RNAM em termos de debate. Então, se ele diz que, olha, vão à guerra, mas vão com outros comandantes. A manutenção do próprio líder RNAM é porque é uma questão de capital. Ele é um indivíduo que tem por trás de si um grande capital político, e que é a imagem da própria RNAM. Provavelmente ainda continue como líder da RNAM, tendo em conta estes fatores. E depois da questão do Sato Gira, ele acabou saindo-se muito mais reforçado. Se a estratégia Sato Gira não tivesse dado certo, tivesse acontecido alguma coisa com o próprio líder da RNAM, era praticamente, politicamente, a RNAM tinha perdido expressão do ponto de vista político, porque é do próprio presidente da RNAM que ela é o que é. Provavelmente, nos tempos que correm, algumas pedras, mas não são pedras de grande relevância do ponto de vista político para a própria RNAM, que acabam trazendo, que acabam nos dando dúvida no sentido de que um outro comandante é possível. Não creio que exista um outro comandante. Okay. Vamos então acompanhar a nossa próxima notícia. Afonso Dhlakama acusa a polícia de o ter abandonado em pleno comício na província de Tete. O líder da RNAM diz que já não precisa da proteção e segurança do Estado. Na qualidade do líder do segundo partido mais votado, Afonso Dhlakama tem direito à proteção e segurança do Estado. Aliás, é em cumprimento do Estatuto de Líder da Oposição, aprovado em dezembro de 2014, que a polícia acompanhava Afonso Dhlakama nas suas deslocações. Porém, na semana passada, as coisas mudaram. E eu vou dar um cheirinho. O que aconteceu? A polícia que estava a escoltar-me fugiu. Afonso Dhlakama desconhece as causas que motivaram a retirada da polícia quando ele dirigia um comício popular no distrito de Chifundi. E eles, com medo, não sei se o que pensaram, ouviram muitos comandos, porque eu pude reforçar a segurança. Quando vi que a Frelimo está a brincar,
tenho aqui comandos profissionais. Começaram a tremer, deixaram-me, abandonaram-me num comício, fugiram de Chufunde, voltaram a andar toda a noite até Tete. Falando esta segunda-feira, durante a sua passagem por Chimoio, o líder da Renamo garantiu já ter informado as autoridades da sua decisão. Eu não preciso mais da polícia da Frelimo, nem intervenção rápida, não preciso mais. Eu tenho os meus mais fortes de Moçambique. Tenho. Pronto, acabou. A saída da segurança do Estado da comitiva de Afonso Dhlakama acontece na mesma altura em que o governo recolheu as viaturas que a delegação da Renamo usava como parte da logística do diálogo político. Entretanto, a retirada da proteção do Estado, Afonso Dhlakama, foi levada à mesa do diálogo político pela Renamo. Na última terça-feira, o Comando-Geral reagiu afirmando que problemas operacionais motivaram a retirada da escolta policial. Segundo o chefe da delegação do governo, a Renamo colocou como ponto prévio a retirada da escolta policial ao seu líder. José Pacheco disse que o governo prometeu remeter o assunto à polícia, mas mostrou-se surpreendido com a reclamação. É estranho que a Renamo hoje traga este ponto, porque vezes sem conta ouvimos na pessoa do presidente da Renamo desqualificando a nossa Polícia da República de Moçambique, tratando-os como que se fossem de um gênero fraco, de capacidades reduzidas, e que ele tinha pessoas altamente qualificadas para cuidar dos assuntos de segurança dele próprio. Esta terça-feira, o Comando-Geral da Polícia reagiu, afirmando que houve problemas operacionais e que aquela não era a primeira vez em que o líder da Renamo ficava sem escolta policial. Eu penso que se as coisas se ficarem resolvidas do nosso lado, a questão de meios e organização, nós vamos continuar a trabalhar, portanto nunca foi problema isso. Sobre a decisão de Afonso Dhlakama de dispensar definitivamente a proteção do Estado, Pedro Costa comentou nos seguintes termos. Ele é um político, portanto pode tomar a decisão que achar melhor. Não, eu não tenho que questionar isso. E como disse nas outras ocasiões, nesta mesa não faço comentário de decisões políticas. Falo de ordem pública. E voltamos à conversa com a Evaristo Mousse. Evaristo Mousse, como acompanhamos, o líder da Renamo decidiu abdicar da segurança policial que o Estado vinha lhe proporcionando, alegando abandono que foi vítima durante a sua passagem na província de Tete. Como é que olha para esta atitude de Afonso Dhlakama? Muito bem. A proteção do líder da Renamo, aquilo que percebi, que a própria peça esteve a falar, tem a ver com o fato dele ser o líder do partido mais votado. Portanto, está no âmbito de um direito que ele tem como líder do partido mais votado. Para mim, vou iniciar a coisa nestes termos. O presidente da Renamo está a recusa a legitimidade do processo eleitoral, recusa que o atual presidente da República seja efetivamente presidente da República e recusa ser o líder do partido mais votado. No entanto, ele recebeu uma proteção policial por ser o líder do partido mais votado. Portanto, acabamos ficando numa situação um pouco complicada, porque o grupo que estava a proteger o líder Renamo é um grupo que, em termos daquilo que está a garantir um direito que ele próprio não aceita que esse direito lhe assista do ponto de vista político, porque ele não reconhece o processo eleitoral, não reconhece que seja o segundo candidato mais votado, mas esteve a beneficiar desta segurança. Creio que a retirada desta força policial que estava a proteger o líder da Renamo não tem o impacto, digamos, em termos de deixá-lo vulnerável, como se pretende dar a entender. Porque o que está a acontecer é que pega-se neste assunto como se, olha, eles saíram, deixaram... No primeiro discurso, esta é a segunda intervenção. Na primeira intervenção dava a entender, ainda nesta semana, de que, olha, deixaram-me vulnerável, quer dizer...
Isso significava alguns setores da sociedade achavam que, olha, tendo em conta que eles saíram, deixaram vulneráveis, se acontecer alguma coisa com o próprio líder da RENAMO, poderá o Estado, quer dizer, o próprio Estado arcar com consequências do ponto de vista de distúrbios ou de qualquer tipo de manifestação decorrente desta situação. Mas eu não acredito nisto. Por quê? Porque o grupo destes policiais, desta polícia, desta força que estava a proteger, não tinha algum papel fulcral, fundamental em termos de proteção da integridade do próprio líder da RENAMO. Eram indivíduos que não tinham, podiam estar lá presentes, mas em termos de peso para a proteção do próprio líder da RENAMO, ele sempre esteve acompanhado com a sua força policial, por seus próprios guardas, posso dizer assim, pelos seus próprios homens armados. Não houve má fé por parte do governo? Bem, eu não posso... primeiro temos de perceber em que momento isto aconteceu, o que é que motivou esta situação. Provavelmente o ministro Pacheco, que encabeça portanto, o grupo governamental no Centro de Conferência de Cristiano, colocado esta questão, devia ter talvez abordado um pouco mais para tentar perceber ou investigar, para tentar entender o que aconteceu. Porque quando refere-se à questão da ausência de que o presidente da RENAMO tem, de forma manifesta, falado, enxovalhado a polícia, proferido palavras pouco abonatórias para a imagem da própria polícia, não está a dizer-nos efetivamente porque é que retirou-se. Porque o que se pretende saber é porque é que esta força policial foi retirada da guarda do líder RENAMO. Provavelmente, investigando isso, o próprio ministro poderia vir informar que, olha, retiramos a força por causa disto e daquilo. Por quê? Porque o líder da RENAMO, nas eleições, durante a campanha eleitoral, recordamos nós que já falava assim da polícia. Se olharmos para os discursos por onde passava, já falava sobre esta questão, estes polícias, X, Y, Z, e mesmo assim o governo alocou, depois das eleições, os mesmos policiais. Então, essa justificação também do chefe da delegação governamental do Centro de Conferência de Joaquim Sano acaba também não sendo, digamos, convincente. Mas que esta retirada não traz nenhum impacto, digamos, negativo naquilo que é a própria proteção do líder da RENAMO, porque ele tem os seus homens de confiança. Não acredito que aqueles agentes fossem até o perímetro do próprio presidente próximo, porque com esta posição do líder da RENAMO de que as nossas forças de defesa e segurança estão partidarizadas, provavelmente haja questões de desconfiança. Então, não acredito. Vejamos, primeiro foi o abandono da segurança, depois a retirada das viaturas da delegação da RENAMO no diálogo político. Será que estas duas situações foram uma mera coincidência? Bem, por aquilo que sei, a retirada das viaturas, pelo menos, foi algo que já tinha sido avisado. Portanto, o governo já tinha abordado a RENAMO sobre a necessidade da devolução. O que aconteceu foi que provavelmente o ato ocorreu, digamos, sem um aviso mínimo, não sei, porque já tinha sido avisado, eles sabiam, a própria delegação da RENAMO sabia de que haveriam de ser retiradas as viaturas. E o que aconteceu é de que chegou a data, as viaturas foram retiradas. Pode ter sido uma mera coincidência, não acredito que pode ter sido um ato, digamos, propositado, porque é preciso, como volto a dizer, investigar porque é que este grupo policial abandonou. Foi por ordens de quem? Foi por ordens do comandante? Foi por ordens de algum superior acima do comandante? Ou foi por simplesmente eles acharam que eram indispensáveis e sumiram? E se são indispensáveis, eles foram lá a trabalho do Estado. Deve-se apurar esta situação e haver instauração de um processo para esta polícia. Se não recebeu ordem alguma, então como eles estavam lá em defesa do interesse do Estado,
e não estiveram lá a defender interesse do Estado nenhum. Portanto, são cogitações que, de alguma forma, não nos trazem à luz aquilo que efetivamente aconteceu com esta questão da retirada dos homens da força policial que defendia o líder da Renamo. Agora, a questão dos carros, indo para esta questão dos carros, eu creio que não vejo o porquê de tanto alarido quando se trata desta questão da retirada de carros. Se olharmos para as pessoas que compõem a própria mesa de diálogo no Centro de Conferência Joaquim Chissano, de ambas as partes, grande parte dos integrantes, digo, do lado da Renamo, do lado do próprio governo, são indivíduos que ocupam cargos, alguns públicos, ministeriais, indivíduos que, à luz daquilo que é o próprio tratamento do Estado para indivíduos com titulares, transporte, alguns deles, transporte das próprias instituições. Temos o deputado Macuiane. O deputado Macuiane tem a viatura, é deputado. Os deputados têm lá a viatura, o próprio ministro tem viaturas protocolares e tudo isto. Agora, eu não sei até hoje porque é que essas viaturas, para que efetivamente estas viaturas serviam. Porque se nós fizermos as contas, uma viatura, por exemplo, daquelas que nós vimos, passa a publicidade, um Ford Ranger que nós vimos ali, são viaturas cujos os preços oscilam acima de 1 milhão de meticais. Estamos a dizer que são praticamente 5 viaturas, estamos a falar que aquelas viaturas representam, por exemplo, o orçamento de um distrito, alocado a um distrito no âmbito dos 7 milhões. E depois temos se irmos mais ao fundo, podemos olhar aos outros aspectos que têm a ver com os próprios gastos do próprio encontro, os gastos do próprio combustível, os gastos da própria manutenção daquelas viaturas. Portanto, estamos a falar de viaturas que estão a trazer outros encargos que não são bons e, em contrapartida, um diálogo que não está sendo frutífero, acabamos não estando numa situação complicada. Veríssimo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero que volte mais vezes já à Noite Informativa. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos a seguir ainda com mais informação. Até já. Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. Queremos reforçar mais consolidação da cooperação político-diplomática, troca de experiências. Aqui, por exemplo, vimos que há espécies de semente que estão a ser aplicados resistentes a doenças. Portanto, em vez de gastar mais dinheiro para fumigação, para o tratamento, a própria semente já elimina algumas doenças. A formação humana. Investir no homem, o homem que percebe o que está a fazer e que gosta de fazer. Reforço da cooperação no domínio da segurança marítima e diplomacia econômica entre as prioridades. O combate à pirataria primeiro. Não perca este domingo as principais incidências da visita de Estado do Presidente da República à Índia. Dr. Máximo Dias, muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Qual é que foi efetivamente o seu contributo para a conquista da independência? Consciência de ser moçambicano. A sua saída de Moçambique para Lisboa foi secreta. Por que secretismo? O presidente Guebuza proibiu a entrega desse passaporte. Eu fui ter com ele, a gente vai dar, e não dá. E eu disse, assim como Vossa Excelência saiu de Moçambique, eu também hei de sair de Moçambique. Quando é que efetivamente Dhlakama chega a Renamo? Eu já não estava em Portugal, mas o fundador era André Matsangaís. Como é que avalia a qualidade do parlamento esse? Caiu muito. A senhora acredita que seja possível em Moçambique constituir uma empresa que se chama Autoridade Tributária Limitada?
Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Os deputados de Palma e Meio saíram da 5ª sessão do Parlamento Infantil satisfeitos pelo fato do governo ter acolhido os problemas que afetam as crianças moçambicanas. Os pequenotes congratulam o Executivo por estar a traçar estratégias protetoras de seus direitos. A 5ª sessão do Parlamento Infantil abordou com profundidade os problemas que apoquentam as crianças moçambicanas, como o casamento precoce, a desnutrição crônica e a violência doméstica, entre outros. Os petizes fizeram-se grandes ao desafiar o governo a criar condições para que as crianças possam estudar, ter acesso aos serviços de saúde e a viver num ambiente de paz. No final da sessão, mostraram-se satisfeitas pelas promessas do governo de ter em conta as preocupações levantadas. Nos 2 dias desta sessão, tivemos a oportunidade de refletir sobre a implementação dos direitos da criança através de informação sobre o grau de cumprimento das recomendações saídas da 4ª sessão do Parlamento Infantil. Prometemos tudo fazer para que os direitos da criança sejam sempre uma realidade. Hoje, reiteramos aos parlamentares de Palma e Meio que, dirigidos pelo pai da nação moçambicana, o nosso presidente, o presidente da República Filipe Jacinto Nyusi, que tanto vos ama, as titias e os titios, deputados da Assembleia da República, vão em conjunto com o governo, as organizações da sociedade civil e os parceiros da cooperação, tudo fazer para que todas as crianças moçambicanas tenham um futuro risonho. Falando no encerramento da 5ª sessão do Parlamento Infantil, o Presidente da República reiterou o compromisso do governo na proteção dos direitos da criança. E Filipe Nyusi garantiu mesmo que as crianças são, afinal, a meta do seu executivo. Viemos testemunhar o exercício da democracia e da cidadania praticadas pelas meninas e meninos aqui presentes, como sinal inequívoco de que estamos no caminho certo, no investimento que fazemos para o futuro seguro das crianças do nosso país. Os vossos direitos estão dentro das minhas prioridades e do governo que estou a dirigir. Por isso, conversar convosco, caros deputados e representantes da criança moçambicana, é muito importante, pois permite que convosco definamos e atualizemos as prioridades e as reais preocupações da criança. A 5ª sessão do Parlamento Infantil foi marcada pela oferta de algumas lembranças ao Presidente da República, à Primeira-Dama e à Presidente da Assembleia da República. Entretanto, os deputados do Parlamento dizem que irão levar as recomendações e decisões tomadas na 5ª sessão deste órgão para as respectivas províncias com vista a darem a conhecer às outras crianças os pontos abordados. Enquanto a 5ª sessão do Parlamento Infantil é um balanço muito positivo, porque afinal de contas foram cá dadas várias propostas que o governo prometeu em cumprir. Nós vamos analisar que das preocupações apresentadas das diferentes províncias pelos deputados do Parlamento Infantil Nacional são preocupações exatas que estão a ser vividas pelas crianças dos diferentes pontos de Moçambique. Esta sessão faz um balanço sobre várias coisas, sobre os direitos da criança, sobre várias coisas, de nutrição. Foi um balanço muito positivo, no qual nós conseguimos falar e debater acerca dos problemas que enfermam a criança a nível da minha província particularmente e também a nível
do país inteiro, como os outros representantes aqui estavam. O Ministério da Saúde vai reintroduzir próximo ano uma unidade para coordenar a área de reformas no setor. A medida foi anunciada hoje pela Ministra da Saúde, Nazira Abdullah, durante um encontro com doadores da área. Extinta há anos no Ministério da Saúde, a unidade de reforma vai ser reintroduzida a partir do próximo ano para desenhar, coordenar e monitorar a implementação de programas de investimento, formação e infraestruturas. No Ministério da Saúde já esteve efetiva uma unidade de reformas que dinamizou a reforma setorial. É com este espírito que integramos esta unidade no plano estratégico, o importante pilar das reformas institucionais. Neste contexto, aprovamos a revitalização da unidade de reformas no setor saúde, um órgão que terá a responsabilidade de desenhar, coordenar, monitorar a implementação do pilar das reformas estabelecidas no plano estratégico com a celeridade que o momento exige. Esta sexta-feira, quadros da saúde e os parceiros de cooperação reuniram em Maputo para avaliar a saúde da corporação e os desafios do setor. Os parceiros querem continuar a trabalhar com o Pilouro, mas defendem um plano econômico e social alinhado com as previsões orçamentais. Esperamos ver no futuro um maior alinhamento com o cenário fiscal de despesa de médio prazo do setor da saúde. Isso irá favorecer uma maior previsão de financiamento das despesas públicas no setor, permitindo assegurar uma alocação criteriosa e transparente, e também uma gestão eficiente dos recursos destinados ao setor. O encontro de um dia debateu ainda as metas do setor da saúde para 2016. O Conselho de Reitores de Moçambique está preocupado com a existência de docentes que dão aulas em mais de 2 universidades. Na visão daquele organismo, a falta de regulamentação deste procedimento pode estar a colocar em causa a qualidade do ensino. Com mais de 30 universidades, o ensino superior no país debate-se com a falta de docentes suficientes e qualificados para suprir as necessidades. Este facto faz com que alguns professores lecionem em mais de 3 estabelecimentos de ensino. São verdadeiros turbo-professores, sempre a correr de um lado para o outro. Pode-se imaginar dificuldades relacionadas à área de docência. Portanto, nós precisamos de aprimorar esta área para que tenhamos, de facto, professores qualificados que possam enfrentar a docência com tudo aquilo que é necessário no que diz respeito tanto à área de ensino. Uma outra dificuldade que encontramos é a questão tanto de professores que saltam de uma instituição para outra, aqueles chamados professores turbos, porque de facto sabemos que há dificuldade de conseguir um número considerável de docentes numa instituição e aí então há, digamos assim, uma espécie de partilha forçada. Para o padre Alberto Ferreira, presidente da Comissão de Reitores de Moçambique, é importante que se adote uma espécie de memorando entre as instituições de ensino superior para controlar melhor a mobilidade dos docentes. Em que um docente está a lecionar em 2 ou 3 instituições, o que não seria desejar, a não ser que, portanto, haja mobilidade acordada de docentes, portanto, com memorandos que possam ser firmados pelos reitores dessas instituições, mas neste momento não existe, digamos, esse tipo de acordo. Na ocasião, o vice-reitor da Universidade Pedagógica disse que a qualidade de ensino continua a ser um desafio em todo o mundo. É de sinal o fato de a Universidade Pedagógica aparecer este ano pela primeira vez nos rankings. Nunca tinha estado, e este ano a Universidade Pedagógica já aparece no ranking das universidades africanas. É sinal de que há todo um esforço que está sendo reconhecido por outros avaliadores internacionais. O diretor científico da UEM apontou o ensino à distância como um dos principais vetores para fazer chegar o ensino superior a todos os moçambicanos. A universidade deve ter uma expansão mais estratégica, uma expansão que se alicerça na investigação,
criar condições para a investigação em todo o território nacional e uma expansão em que os nossos cursos de pós-graduação possam chegar a todo o canto deste país, servindo os moçambicanos. Os representantes das universidades falavam durante a 29ª sessão ordinária do Conselho de Reitores de Moçambique, encontro que decorreu esta sexta-feira em Maputo. 14 feridos entre graves e ligeiros é o resultado de um acidente de aviação ocorrido na manhã desta sexta-feira na Estrada Nacional número 6, na zona da Manga, na cidade da Beira. O acidente envolveu esta minibase que transportava mais de 20 passageiros e seguia o sentido Manga Baixa, e esta viatura ligeira que, seguindo na mesma direção e em alta velocidade, na tentativa de ultrapassar a minibase, galgou o passeio, perdeu o controle e embateu-se no semicoletivo, que virou, ferindo 14 ocupantes. Nós todos estávamos a sair desse lado. Depois esse homem de turismo queria ultrapassar, depois subiu o passeio, bateu do lado do motorista aqui. O motorista também, viu de repente, fez isso, aconteceu assim mesmo. Vinha um táxi desse lado, bateu essa chapa virou, daí já... E eu já não sei, já. Aí no carro do táxi havia bebida, muitas coisas. A posição dos veículos após o sinistro dá a entender que houve uma ultrapassagem irregular e velocidade excessiva. Então essas são as infrações que podemos dar no momento. Ainda estamos a trabalhar, tem algumas vítimas, já foram evacuadas para o hospital. O próprio condutor também evacamos para o hospital. O Hospital Central da Beira confirma a entrada dos 14 feridos, dos quais 2 com gravidade, encontrando-se internados, e os restantes receberam tratamento ambulatório. Recebemos àquela hora das 9 horas, 14 vítimas, né, desse acidente que ocorreu lá na ponte, como disseram os vítimas quando chegaram aqui. Desses 14, 9 foram mulheres, 5 foram os homens. E tivemos um caso do motorista que sofreu, teve fratura, que agora está no serviço de ortopedia, está internado. E temos a outra doente que está conosco aqui, que é a dona Ana. A Ana Carlos, uma das vítimas do acidente, que se encontra internada no Hospital Central da Beira, está a registrar melhorias, enquanto que o motorista da minibase encontra-se nos cuidados intensivos, dada a gravidade dos ferimentos. A gente saiu da Manga, lá para 7 horas aquilo, para 8. Estamos a chegar na ponte, estamos a descer o ponte, estamos a andar pouco. De repente vimos, nosso carro virou. Aí já não sabia mais o que aconteceu, só que de repente vim parar aqui no hospital. Sofreu que partes do corpo? Cabeça. Parte da cabeça, acho que apanhei pontos. Até a saída da nossa reportagem do local do acidente, estavam sendo evitados esforços para a remoção das viaturas sinistradas. Por conta deste acidente de aviação, o tráfego ficou temporariamente interrompido na Estrada Nacional número 6. As imagens são de Manuel Chicava, Carlitos Cadangue, STV. Climane completa hoje 73 anos de elevação à categoria de cidade. A urbe debate-se com diversos problemas, com destaque para a falta de lixeira municipal, criminalidade e urbanização. A cidade de Climane parou literalmente esta sexta-feira para assinalar o 73º aniversário de elevação à categoria de cidade. Momentos culturais marcaram a efeméride. Climane debate-se na atualidade com a falta de uma lixeira municipal, criminalidade e urbanização adequada. Falou da necessidade de identificarmos o local para o depósito e tratamento de lixo. Um desafio que não cabe apenas às autoridades municipais, mas temos estado a trabalhar em cooperação com uma equipa mandatada e nomeada por Sua Excelência o Senhor Governador, para que possamos localizar na vizinhança um espaço para que consigamos localizar o nosso e tratar o nosso lixo. O governador Abdul Razak explicou na cerimônia que o seu executivo vai tudo fazer para apoiar o Conselho Municipal de Climane. Para além disso, alguns exemplos de realizações que nós podemos salientar nos últimos tempos são a alocação de autocarros de transporte público,
O presidente do município diz que ainda não são suficientes, mas é um passo neste sentido. A melhoria das infraestruturas desportivas e a criação recente do ginásio desportivo ao ar livre. O projeto da vala de drenagem. A alocação daquilo que nós chamamos 7 milhões para combate à pobreza urbana. O 73º aniversário é assinalado numa altura em que as autoridades declararam Climane livre de cólera. Munícipes ouvidos pela STV a propósito dos 73 anos de Climane reconhecem que a urbe está a crescer, mas são unânimes em afirmar que muito deve ser feito na recolha dos resíduos sólidos. Infelizmente, estamos a comemorá-lo com um pouco de tristeza, porque temos muitos problemas ligados a saneamento e ligados à circulação dos munícipes, em particular, aqueles que vivem na zona suburbana. Ligada à urbanização, aliás, ligada a saneamento, é a remoção do lixo, que nós todos conhecemos, que a situação é muito lastimosa. O lixo fica acumulado, inclusive acaba obstruindo a transitabilidade das ruas, até certo ponto. E com relação à transitabilidade, idem, Nós, aliás, o próprio município não consegue circular, com o seu meio nos bairros suburbanos. A cidade está muito bonita e também gostei de ver a minha cidade limpa e bonita. E não só para todas as pessoas daqui da cidade de Quelimane. Com muita certeza, estou muito satisfeito com a cidade. Bem, ela continua a desenvolver, está limpa, a cidade está limpa de facto. Sim. O que mais gostava de ver em Quelimane acontecer? Mais eventos, mais a canalização de água, muitas das vezes estamos a questionar muito por causa da água. A água é que está muito em falta na comunidade. Mas as estradas, primeiro em via da cidade, via de acesso, estão bem de facto. Com relação à urbanização? A urbanização também está, mas ainda há mais por fazer. A área que eu gostaria mais a desenvolver na área mesmo de lixo. Sim. O que está acontecendo com o lixo? A cidade em si, pelo menos lá para aquele lado de lixo, há pessoas que deixam lixo de qualquer maneira. Eu não gostaria que as pessoas estivessem a fazer isso. O exército da Turquia matou mais de 700 rebeldes turcos desde o início da sua ofensiva contra o Partido